Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Está no ar o Cidade Entrevista de hoje. Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, vamos até o meio-dia e, como sempre, o Cidade Entrevista recebe um especialista ou uma autoridade ou uma celebridade para tratarmos dos assuntos mais importantes do dia. Hoje, nossa convidada especial vem lá de São Bento do Una. É a ex-prefeita do município, Débora Almeida. Olha, vou fazer aqui agora... Grande Jefferson, sempre aqui, me ajudando no alinhamento da experiência Rádio Cidade. Olha só, a Débora Almeida é ex-prefeita do município, foi prefeita, inclusive, 2 mandatos, né, 2013 a 2016 e 2017 a 2020. Débora, né, tem essa experiência administrativa, tá? Vai conversar com a gente sobre a questão dos projetos políticos, também a entrada dela no PSDB, anunciada recentemente, agora, sexta passada, anunciada a entrada dela, né, no grupo do PSDB, e também quais os desejos delas aqui, qual é a avaliação que ela faz da política no agreste pernambucano. Então, você já pode acompanhar essa experiência Rádio Cidade. Eu já faço até o convite, porque a Débora está aqui à minha direita na bancada e à sua esquerda aí na tela da Rádio Cidade. Você pode acompanhar a gente pelo Flixicidade, e aí você baixa o Flixicidade, é rápido, é fácil, é muito leve o Flixicidade, ele permite você assistir toda a nossa programação, tá bom? Baixa aí no teu iOS, no teu Android, ou então vem para os nossos canais do YouTube. No YouTube, nosso canal é Rádio Cidade 99.7. Você aproveita, toca lá no sininho e se inscreve no canal, tá bom? Ou no Facebook, nossa página é Rádio Cidade 99.7 também. Lá no Facebook, deixa um like pra gente, uma curtida, tá? Que a gente gosta muito da sua audiência. Bem, iniciar aqui, né, desejando já, agradecendo a presença dela, a disponibilidade, prefeita que, ex-prefeita que vem lá de São Bento do Una, chegou aqui, já está aqui com a gente na Rádio Cidade. A gente agradece imensamente sua presença aqui, Débora, e ao mesmo tempo, né, já lhe desejo uma boa entrevista, um bom dia, e lhe faço a primeira pergunta. Débora, você como mulher, minha primeira pergunta é um pouco mais pessoal, e é o seguinte, é que a gente ainda, infelizmente, ainda temos poucas mulheres em relação ao número da população. As mulheres são maioria na população, mas não são maioria na política, nem está igualitário ainda. Ao contrário, mas, né, a senhora está na política, é mulher, e a pergunta é para a senhora, como é que né, como é que vem sendo, né? Apesar de tudo, olha, de toda a dificuldade, tá ali disputando a política, chegando aos cargos, como é essa experiência, né, para a senhora, né? E como a senhora fala, inclusive para as meninas, né, para jovens que podem aqui um dia, né, também deveriam, né, um dia poder chegar também nesse espaço. Um bom dia para a senhora, uma boa entrevista. Como é que é ser mulher na política do Pernambuco? Primeiro eu quero agradecer ao professor Marco Aurélio, muito obrigada pelo convite, né? Quero agradecer também a presença aqui dos vereadores Carlinhos da SEACA e também de Maurício Caruaru. Muito obrigada, né, pela presença, pela companhia de vocês hoje aqui, né? Saudar a todos vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando também pelos aplicativos, pelo YouTube. Um prazer muito grande a gente poder estar aqui conversando sobre uma coisa que eu acredito que se a gente fosse puxar, daria até 5 horas da tarde. É verdade. Né? E política, né? A primeira pergunta que você me fez, né? A política, ela deve ser debatida, professor Marco Aurélio, por todo mundo, porque ela faz parte de nossa vida. Né? Eu acredito que nós deveríamos trabalhar, inclusive, a temática política nas nossas escolas, desde pequenininho. Né? Uma cadeira de cidadania, uma cadeira de constituição, de direitos, de deveres, né? A formação cidadã, né, dos nossos cidadãos, partindo de lá dos nossos alunos, né, lá no ensino fundamental, na creche, porque você vai mostrando às pessoas que a política não é uma coisa ruim. Infelizmente, o que afasta muita mulher da política e muitas pessoas boas da política é o quê? É uma generalização da política, como se a política fosse um meio de vida, fosse uma coisa mal, uma coisa ruim, quando não é. Quando toda a transformação na vida das pessoas, se é o preço do feijão, do arroz, se é uma melhor estrutura para a sua cidade, se é saúde, se tem médico num posto de saúde, né? Se é a economia como um todo, se é educação, tudo é feito por meio da política.
né? E as pessoas precisam se interessar pela política, porque a falta de interesse das pessoas pela política é uma grande oportunidade para o mal político estar dentro da política. As pessoas precisam se interessar, pessoas precisam ver que a política é realmente essa transformação, que ela, né, que tem bons propósitos, que quer a política como uma missão de vida, se colocar à disposição da sua comunidade, né? Aqui, por exemplo, os vereadores Carlinhos da Arceac e Maurício. É dedicação, ser vereador é dedicação. É você tirar tempo da sua família, isso, né, para você estar se doando ao próximo, né, a fazer um trabalho comunitário. É como, por exemplo, ser síndico de um prédio, de um condomínio. É uma dedicação, você tira ali do tempo de convivência da sua família. E uma outra coisa que afasta as mulheres e as pessoas boas da política é a violência política. E essa violência política ela é muito forte, né, contra as mulheres. Eu mesma, lá em São Bento, e durante esse período, eu já fui muito assim, vítima de violência política, né, de agressões, que eu sei que se eu fosse um homem... Não ocorreria. 10% das agressões que vêm. Por quê? Porque eu vou fazendo o seguinte, eu vou agredir, eu vou bater, eu vou machucar, porque ela vai desistir. Né? Ela vai desistir. É uma tentativa de criar um clima hostil, difícil para a pessoa continuar Exatamente. lá. Ela vai desistir, aí começa a dizer, não, porque a mulher não deve entrar na política, a mulher tem a obrigação de criar os filhos, porque ela tem a obrigação com a casa. Sim, eu tenho obrigação com meus filhos, eu tenho obrigação com a minha casa. Mas eu posso, né, exercer o trabalho como política, porque a política vive na nossa vida. Por exemplo, chega uma pesquisa, quem está me ouvindo, isso aí vai concordar. Chega uma pesquisa em qualquer bairro aqui de Caruaru. Muitas vezes o marido vai atender. Quando ele vê uma pesquisa, peraí, deixa eu chamar minha esposa, porque ela é quem leva o meu menino lá no posto de saúde, o pai dela, a mãe dela. É quem ela acompanha a reunião de professores a lá. reunião da escola. Ela é quem vê se a rua aqui, o caminhão do lixo passou na hora. Ele chama quem? A mulher. Né? A mulher. Então, a gente vive esse dia a dia. Então, a mulher deve sim ingressar na política. É um desafio, até porque, como nós estamos em uma quantidade bem inferior ainda, a representatividade, por exemplo, de prefeitas. Nós temos 184 municípios, nós temos 37 prefeitas só. É muito pouco. Lá na Alep, se eu não me engano, são 10. Isso, são 10 de 49. Isso. São 10 de 49. Isso. E não é só na política que existe uma baixa representatividade da mulher. Por exemplo, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, se eu não me engano, nós só temos uma desembargadora. Uma única desembargadora. No TRF, né, que é o Tribunal Regional Federal, nós não temos nenhuma. Isso diz muito, né, doutor? Entendeu? Então, existe... A nossa ausência de representatividade, ela não é exclusiva da política. Ela está em várias, inclusive em algumas empresas também. Exato. Agora, me diga uma coisa, como foi que a senhora entrou para a política? Né? A senhora já exerceu 2 cargos de prefeita, mas a sua entrada na política se deu a quê? A senhora viu algum discurso, era o problema da cidade, era um sonho? O que fez Débora Almeida dizer, eu sei que é difícil, mas eu vou entrar nesse TI. Como é que foi? Professor, eu estive, né, como prefeita durante 8 anos. Né, eu sou procuradora federal, né, sou da Advocacia Geral da União. Eu passei num concurso em 2004, assumi em janeiro de 2005, morei em Brasília 1 ano. E aí depois eu voltei para trabalhei em Garanhuns e até 2012, né, quando eu ganhei para prefeita. E como foi que surgiu a oportunidade de ser prefeita? O meu pai, ele foi vice-prefeito, né, Zé Almeida, ele foi vice-prefeito de 2005 a 2012. E aí o meu nome começou a ser comentado, a surgir. E aí eu fiz uma pesquisa. Eu nunca imaginei, assim, quando eu fiz a pesquisa, a gente tinha chance de ganhar a eleição. Eu disse, mas rapaz, então, né, vamos pensar a política. Eu sou ex-aluna de escola pública, né, eu morei até os 8 anos de idade, eu morei na zona rural, na Una dos Cordeiros, lá em São Bento do Una.
Fui aluna de escola multisseriada, né? Aquelas escolas que tinham um quadro e o professor dividia o quadro e eram 5 séries na mesma sala com um único professor. Minha nossa, isso aí é um herói, né? uma pessoa até dessa. a segunda série, que hoje é o 3º ano, eu estudei. O professor, o vereador Carlinhos também, né? Também foi aluno. E aí, quando o professor chegava para ensinar, colocava o assunto da primeira série, né? Que hoje é o 2º ano, né? Da primeira série. Aí passava para a gente fazer a atividade. Quando ele voltava da terceira, a gente já tinha revirado a sala de aula. E assim, era uma coisa que não existia. Então, aí depois eu fui aluna de escola pública, né? Sou formada em magistério, em contabilidade. E assim, eu sempre pensei a política como realmente ela deve ser, um meio de transformação da vida das pessoas. E o político como instrumento dessa transformação. Né? E aí fomos construindo, nós construímos o plano de governo ouvindo a população. Nós fizemos um trabalho lá, professor, enquanto eu estava como prefeita, estudante cidadão. E nós fizemos a construção do orçamento participativo com os nossos estudantes. Eles foram para os bairros, Carlinhos, para ouvir a população, fazer as propostas. E aí, nas prestações de contas, que eu fazia prestação de contas de 4 em 4 meses na Câmara de Vereadores, mostrando quanto chegou de dinheiro, eles participavam também. Então, foi feita essa construção. Elegemos as prioridades, né, do município. E aí, quando depois, em 2016, teve a oportunidade de ser reeleito e continuar esse trabalho, concluí a missão dia 31 de dezembro de 2020 com o sentimento de missão cumprida. Mas me diga uma coisa, até aproveitando essa parte do mandato, né? Eu estava querendo entender como a senhora chegou, mas me diga uma coisa, quando a senhora estava lá, segundo mandato, no final do segundo mandato, uma pandemia explode. Né? Uma pandemia que não ocorre há 100 anos no mundo, óbvio, e aí você tem que lidar com algo que não está em manual nenhum, porque 100 anos atrás não era outro mundo. Como foi lidar com a pandemia? Porque sempre diz assim, a mulher na política tem um olhar mais sensível para a saúde e a educação. Como a senhora colocou agora, a mulher sabe das coisas que estão ao redor e presta muito melhor atenção do que muitas vezes os homens. Mas aí, no seu caso, lá, estourou uma pandemia, 2020, a senhora no mandato ali para terminar, tinha eleição no fim do ano. Como foi esse desafio e o que a senhora fez pela saúde, especificamente nesse momento? Olha, professor, eu acredito que durante os 8 anos nós fomos testados sem saber para esse momento da pandemia. Porque, olha, desde o início nós tivemos muitas dificuldades. Quando nós assumimos uma seca muito pesada, né? O nosso agreste, a gente tem que chegar e pegar o homem e a mulher trabalhadora. Nós produzimos no deserto. Né? Você vê, eu venho de uma cidade, de São Bento do Una, é o maior produtor de ovos, é o 4º maior produtor de ovos do Brasil, o maior produtor de ovos do Norte-Nordeste. Nós produzimos sem ter água, sem ter alimentos, né? A gente vem tudo de fora e você produz no deserto. Né? Então a gente pegou uma seca e a seca foi muito desafiante. Você chegar e receber uma pessoa que vem da zona rural e diz, pelo amor de Deus, arrume um caminhão de água, porque senão eu vou perder meu gado. Né? Pelo amor de Deus. Então o primeiro desafio foi uma seca. Uma seca foi muito desafiador. Eu me lembro que logo no início do mandato eu encontrava com o Eduardo Campos, ele, paciência, vai dar certo. Foi muito desafiador. Você procura água e você não tem onde buscar. Nós fomos buscar água em Garanhuns, a 55 quilômetros, nós fomos buscar água em Canhotinho, nós fomos buscar água em Belo Jardim. Então foi o primeiro desafio. E a gente fez uma grande mobilização, inclusive da sociedade, dos comerciantes, a caravana de Água e da Alegria, e nós conseguimos salvar os pequenos negócios do campo. Né? Aquela pessoa que tinha 10 cabeças de gado, que tinha aquela vaca que é o sustento da sua família, né? Nós chegamos a ter, em domingo lá, 67, 70 caminhões de água levando água para a zona rural, tanto para a água do consumo humano, quanto para a água do consumo animal. Depois a gente pegou uma chikungunya, que a chikungunya também foi pesada. Ninguém não sabia nem o que era, andava na cidade, estava todo mundo parecendo zumbi. Lembra? Não era todo mundo arrastando. A gente, infelizmente, naquele momento, a gente também perdeu muitas pessoas. Né? Tem algumas pessoas que foi bastante agressivo, então foi o segundo desafio muito pesado. Depois nós pegamos a greve dos caminhoneiros.
2018. 2018, aquela greve dos caminhoneiros, ela foi muito difícil para todo mundo. Que né? impactou aquela região muito, porque o transporte, inclusive, de mercadorias e ovos são perecíveis, né? Não é uma coisa que pode ficar tanto tempo assim sem cuidado, e aí a greve nesse processo foi em maio de 2018, se não me engano. Foi em maio de 2018, foi muito difícil, porque tanto para os municípios era difícil, porque, por exemplo, você precisava do gás para cozinhar, né? Inclusive a prefeita Raquel Carlinhos, eu lembro que ela chegou e disse: Débora, pelo amor de Deus, me arruma gás. E eu sei que ela saiu daqui, foi porque eu não tenho gás para amanhã pro hospital. E aí ela foi lá em São Bento, mandar inclusive um grande abraço para minha amiga Raquel Lira. E aí a gente se ajudou. E o combustível para as ambulâncias. O medo da gente era uma pessoa passar mal e não ter combustível para botar na ambulância e fazer essa transferência. E o pessoal que produzia, principalmente, por exemplo, o avicultor. A avicultura, até o momento da galinha pôr o primeiro ovo, ela leva 6 meses, né? Com todo aquele processo de crescimento, né? Até ela chegar na idade dela pôr um ovo. E todos os caminhões que, como eu falei no início da entrevista, milho, soja, vem de fora. Então, os manifestantes, eles chegaram na porta da empresa, grande distribuidora de soja, e interditaram. Sabe aquele negócio assim, que era imediato, assim, se chegasse, demorasse, por exemplo, a manifestação, mais 24 horas, toda uma história da avicultura de Pernambuco ia se acabar. E assim, e em todo canto, assim, em Pernambuco, a VIP, né, ela se reuniu, inclusive eu fiquei dentro do comitê de crise, lá no governo do estado, e a gente ia passando as informações, e eu chegava direto para o governador. Pelo amor de Deus, eles só têm alimentos para 10 horas. Isso né? é verdade. Então, só tem alimento para 10 horas, só tem alimento para 24 horas, vai se acabar tudo, viu? Era no limite do tempo todo. Mas exatamente era isso. O que foi que cada um desses avicultores, o pernambucano, eu vou dizer, é muito forte. É muito forte. Eles pegaram, por exemplo, a luz. Eles desligavam a luz dos galpões mais cedo para a galinha comer um pouco menos. Eles alteraram algumas coisas assim da fórmula para poder fazer uma economia. E com isso sustentou. E o índice de mortalidade, né, de galinhas, de animais em Pernambuco, na avicultura, ele foi baixo em comparação com o que se teve no Rio Grande do Sul, com o que se teve em São Paulo. Não é? Então você vê como o pessoal se organiza, né? Se reinventou, né? De qualquer modo. Então foi muito desafiante aquele momento, assim. Quando eu voltei de lá, eu parecia um soldado voltando da guerra. Eu mesmo chegava, eu disse, meu Deus, graças a Deus, foi muito difícil. Aí depois eu peguei uma cheia em São Bento, uma cheia pesada, assim, que alagou várias casas. E aí depois eu cheguei em 2020, eu disse, meu Deus, é um ano par, é o último ano. Eu acho que não, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Aí quando em março, explode uma pandemia. E uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, assim, porque a última tinha sido em 1918, com, né, a gripe espanhola, né? A gripe espanhola. Eu nunca imaginei. Quando eu olhava assim, parecia que a gente estava vivendo um filme de terror, né? Um filme de terror. Eu lembro que uma das coisas, professor, que me aliviou muito, eu gosto muito de ler. E aí eu fui ler o livro A Peste, de Albert Camus, que fala exatamente de uma pandemia, e ele foi muito inspirado, foi escrito em 1945, se eu não me lembro, e muito inspirado na gripe espanhola. E quando eu fui lendo, aí eu fui vendo que a pandemia ia acabar. Que ia chegar um momento que ia melhorar, que não sei o quê. Aí começou a me dar um alívio, eu disse, mas isso vai passar. Mas foi muito difícil. Nós organizamos lá a estrutura de saúde do município, foi prioridade, montamos o hospital de campanha e assim, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, né? Compramos respiradores, fizemos campanhas para adquirir respiradores, equipamos, a gente já tinha feito um trabalho para equipar todos os postos de saúde, então a gente conseguiu, graças a Deus, ter uma estrutura boa para atender muitos pacientes, inclusive em São Bento mesmo. Né, só aqueles que realmente eram mais graves, que precisavam de uma transferência. A gente, inclusive, tinha a ambulância UTI, nós fizemos as transferências. Mas teve um episódio que foi assim, que eu digo que foi um milagre que aconteceu.
que foi na véspera do Dia das Mães. Eu tava em casa e aí o secretário de assistência ligou e disse: olha, Débora, dois idosos do abrigo chegaram no hospital e eles estão com sintomas semelhantes de Covid. E me deu um negócio assim, professor, era uma angústia, sabe, um negócio assim, meu Deus, será que os idosos estão doentes? Eu acredito que talvez isso seja. E me deu um negócio assim, e eu só ficava pensando naquilo. Aí liguei para a médica, e era a doutora Michele. Eu disse: doutora Michele, a senhora tem como ir lá? Aí ela disse: eu vou amanhã. Eu disse: é Dia das Mães. Mas ela disse: mas eu vou, não se preocupe não que eu vou. E aí ela foi lá, e ela disse: olha, Débora, tem 4 que está com chiadinho, mas nós vamos fazer o teste de Covid. Quando fez dos 4, os 4 deu positivo. Quando fez dos outros 17 que estavam lá, 11 testaram positivo. E aí a gente fez uma grande mobilização, tirou eles de lá, levou para o hospital de campanha. Os que tinham testado positivo a gente botou numa ala, os que tinham testado negativo em outra ala. E assim, e foi fundamental, professor, porque nós perdemos os 2 primeiros, porque eles já chegaram muito agravados. Lembra que lá no início, quando demorava, você agravava muito o pulmão e você não conseguia, né, reverter a situação. Mas os 17, né, nós conseguimos que eles retornassem lá para o abrigo. E assim, foi um milagre. Eu não digo que foi outra coisa, não. Foi um milagre, assim. Tem uma figura lá que é Zé Mochila, que é folclórico. Todo menino, quando era pequeno, fazia alguma coisa errada, aí a mãe dizia: olha, vou chamar Zé Mochila. E Zé Mochila tem 104 anos, né? Estava entre os idosos e voltou, né, lá para o abrigo. E assim, eu não digo que foi outra coisa, não. Assim, foi Deus. Venceu a Covid, não foi? Venceu a Covid. Então, assim, quem assumiu o mandato de 2004 até 2020 foi testado em tudo. Né? Você me disse assim: olha, primeiro, quando você é um prefeito ou uma prefeita, você é um clínico geral do interior. Você trabalha com tudo, você se interessa por tudo, você está junto de tudo. Então, e quem teve o mandato de 2004 a 2020 está testado por uma guerra. Que não esteja, porque até eu disse, falei guerra, que não esteja, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo. Nem fala em guerra. Né? Eu falei, pelo amor de Deus, exatamente, né? Infelizmente, o que a gente viu agora de madrugada, né? Agora acabou de começar. Exatamente. Mas, prefeita, muito obrigado. A gente já entendeu esse fenômeno. Eu vou fazer o seguinte, viu, Débora? A gente vai para o intervalo. Tem muita gente mandando mensagem aqui. A gente vai para o intervalo. Em 1 minuto a gente volta e vamos perguntar o seguinte: e os caminhos da política? Para onde Débora Almeida está caminhando? É só 1 minuto. Fica aí. Cidade Entrevista volta daqui a pouco. Apoio Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Agora também com refrigerante Santa Joana. E nesta quinta-feira tem Copa do Nordeste na cidade. O Sport recebe o Botafogo da Paraíba na Ilha do Retiro, tentando se manter no G4. É o jogo que pode definir o futuro do técnico Gustavo Florentino no comando do Leão. A nossa cobertura começa às 9 horas da noite. Sport e Botafogo da Paraíba na Rádio Cidade com a equipe RC10, que só dá bola pra você. Apoio Santana e Santos Eletricidade, em Caruaru e Toritama, perto de você. Coletivo Turismo, viaje tranquilo, viaje de Coletivo Turismo. Amsterdã Burger, o mais delicioso hambúrguer de Caruaru, está aqui. Chegaram Labelle Peugeot e Labelle Citroën. BR-104, na antiga Ford. Água mineral Santa Joana, a mais vendida do Brasil. Sport Company, você com atitude. EcoSolen, energia solar. Entra em contato 81 31 36 78 86. E Casa Nova Construção, lojas abertas neste período de carnaval. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Então o seu lugar é na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Tem revisão de 20 mil quilômetros para Onix, Prisma, Cobalt Spin a partir de R$ 172, sem juros. E revisão dos 30 mil quilômetros a partir de R$ 219, sem juros. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
Na Rádio Cidade, 11h31. Estamos de volta com Cidade Entrevista. Apoio Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Agora também com refrigerante Santa Joana. De volta, segundo bloco do programa de hoje, recebendo Débora Almeida, ex-prefeita de São Bento do Una, né, que está conversando com a gente sobre a política, sobre, né, o papel das mulheres também na política e, claro, né, sobre como está a política aqui no Agreste de Pernambuco. E olha, tem muita gente mandando mensagem, a gente agradece muito a audiência forte aqui da Rádio Cidade. Falamos para 83 municípios, nossa área de atuação é Agreste, é Zona da Mata, é o sul da Paraíba, o norte de Alagoas e pela internet e para o mundo todo, e muita gente vindo aqui pelo YouTube, né? Tem aqui a Evânia Azevedo mandando parabéns, a Auricélia Maria, também o Edilson Filho dizendo preparadíssima para um mandato na Assembleia Legislativa. O Fabiano Sente, não tenho dúvidas que Débora Almeida será eleita deputada estadual. Jadeilson diz, bom dia Débora. A Maria Salete Pereira também manda mensagem. A Evânia Azevedo dizendo, a nossa deputada. E o Fagner Macedo dizendo, minha futura deputada estadual, Débora Almeida. Além disso, o Greenweight, é assim é Greenweight, né? Aqui no YouTube ele diz, Josineide Almeida, povoado Maniçoba, São Bento do Una, bom dia. Débora, você viu aqui as manifestações do pessoal sempre em torno dessa sua possibilidade de candidatura, e você realmente se filiou sexta passada junto, assim, fez todo o movimento de filiação junto com a prefeita Raquel, a recebeu em São Bento, fez todo um movimento lá, né, e recebeu Raquel, e a senhora inclusive já falou dela aqui, disse que já vinha com afinidade com a prefeita Caruaru desde seu tempo de prefeita também. Mas me diga uma coisa, Débora, está vindo para o PSDB com esse desafio mesmo, chegou a hora de um mandato na Assembleia Legislativa, é seu interesse, e quais são as bandeiras que você defende para esse mandato, se for o caso? Professor, desde 2018, eu no mandato de prefeita, e as pessoas diziam, por que você não concorre ao mandato de deputada? E aí eu disse, não, eu quero encerrar o meu mandato como prefeita, dia 31 de dezembro de 2020, e assim, encerramos bem, né? Infelizmente nós não conseguimos fazer o nosso sucessor em São Bento, mas no dia 16 de novembro eu estava trabalhando como se fosse o primeiro dia do nosso mandato. Cumprimos os nossos compromissos, né? Encerramos o mandato, né, com o município sem dívidas, equilibrado, né, estruturado. E aí surgiu esse chamado. Eu digo que a gente não entra na política, não é nem por vontade da gente, né? A gente entra pelo chamado, né? Um chamado dos amigos, um chamado, né, da região. E aí a gente começou a construir essa candidatura a deputada estadual. Eu sou amiga de Raquel já há muito tempo, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi Raquel, eu já conhecia mais de nome, mas não conhecia pessoalmente. Foi em cima do trio Asas da América, em um comício que eu fiz na minha primeira campanha de prefeita. E aí ela foi para São Bento para nos apoiar. Depois, em 2014, né, eu apoiei Raquel para deputada estadual. No tempo que as duas estavam no PSB, não é isso? Isso, estávamos no PSB. A gente estava andando lá atrás, a gente estava andando juntas. E aí eu apoiei Raquel para deputada estadual em 2014. Ela teve uma votação expressiva em São Bento. Eu adoro Raquel, assim, o jeito dela, muito doce, muito competente, né, muito dedicada. Ela enfrenta os problemas, ela vai, enfrenta os problemas, muito sincera. E aí, quando foi em 2016, ela estava lá na minha convenção, eu estava na convenção dela aqui. No segundo turno, eu vim para cá também, né, em alguns eventos que Raquel fez. No dia, inclusive, da vitória, eu estava junto com Raquel. E aí a gente já tinha esse vínculo de amizade, e ela foi depois para o PSDB, por toda aquela história que vocês aqui já conhecem. E ela disse, Débora, vamos caminhar junta? Tem essa possibilidade da gente tá fazendo um novo caminho aí. Eu queria muito que você estivesse conosco. Eu disse, gente, vamos embora. Estou com você, lá atrás já. Estou com você. Eles vamos ficar no PSDB, concorrer a um mandato no PSDB? Eu disse, vamos. Meu pai já é filiado ao PSDB há muito tempo, Carlinhos, desde 1989, na época que Mário Covas foi candidato a presidente da República. E aí ele já era filiado ao PSDB. Ele é um histórico, né? Isso. Bruno Araújo, que hoje é o presidente nacional do PSDB, foi o deputado federal lá de São Bento durante muitos anos, né? Tem um vínculo de amizade, né, tanto com Raquel quanto com Bruno Araújo. E aí a gente viu principalmente o quê?
A nossa pré-candidatura a deputada não é nem só porque eu sou amiga de Raquel, não é porque eu sou amiga de Bruna Araújo, não, é porque a gente viu uma necessidade para a nossa região. Não é? A gente está vendo que lá na Alep a gente está faltando com a ausência de representatividade do nosso agreste. Não é? Por exemplo, na avicultura, na pecuária, a gente não tem, quando a gente procura uma voz, né, para ser a voz desses segmentos lá na Alep, a gente não vê. O produtor de leite está vendendo o seu queijo, tem feira que ele vende a R$5 o quilo de queijo de coalho. Não é? A gente está vendo aquele produtor que não tem estrada para chegar os grãos, que não tem estrada para ele exportar a sua mercadoria. Eu tive a oportunidade de andar com Raquel, e aí até eu pensava que a dificuldade era só para quem estava ligado mais ao setor agropecuário. Mas aí quando você chega ali em Santa Cruz, quando você chega em Toritama, a mesma coisa, os mesmos problemas. Né? A falta de condições de trabalho para que a pessoa possa produzir e gerar renda. Não tem estrada, não é? Uma carga tributária muito pesada. E aí você vê o pequeno agricultor. Hoje, o dinheiro do agricultor está ficando no armazém. Para ele pagar a soja, para ele pagar o milho. Ele não consegue pagar o IPVA da moto. A moto, ele vai na cidade, tem um amarelinho, prende a moto. Essa é a realidade em todo canto, mas não tem a segurança para fazer a ronda na zona rural. Né? Na zona rural de todos esses municípios e até mesmo no centro da cidade. Dificilmente você chega numa cidade que você vê uma viatura de forma constante ali na cidade, nessas cidades menores. E aí a gente viu que necessitava dessa representatividade, né, para representar esse povo trabalhador, como a gente disse, produz no deserto, né, com as condições que muitas vezes a gente vê o próprio governo do estado, a gente vê muitas vezes mais investimentos no sertão, mais investimentos na região metropolitana, inclusive concentração de apoios a empresas para se instalar. E muitas vezes você não dá um apoio àquele que já está ali, desde sempre, com sua família, há 30 anos, há 40 anos, produzindo. E ele só quer o quê? Quer um subsídio, quer um incentivo, quer ter as condições de trabalhar, quer que o Estado não atrapalhe. Não é? Então, a gente está entrando nessa missão. A gente fez um trabalho muito importante, né, como a gente conversou no início, né, como prefeito. A gente entende também um pouco do que acontece no município, porque as pessoas moram no município. Ulisses Guimarães dizia, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, as pessoas moram nos municípios. Então, buscar condições também para a questão de saúde. A gente mal tem hospitais, por exemplo, Garanhuns tem um grande porte e você não tem um hospital regional. Né? Foi dada a ordem de serviço do mestre Dominguinhos. E até hoje não saiu do papel. Lá em São Bento do Una foi dada ordem de serviço 3 vezes para a construção de uma barragem. Até hoje não foi realizada. No caso, a sua avaliação sobre o governo do PSB em geral, Paulo Câmara, é que é um governo que promete, mas não faz? E uma pergunta que vem nesse sentido. A gente vê nas pesquisas que no Agreste, em geral, pelo menos a Caruaru, Santa Cruz, Toritama, o governo, em geral, não está tão bem avaliado. O governo Paulo Câmara e as índices de pesquisa indicam isso. Em São Bento, a realidade é essa, porque o prefeito está ao lado do governo. E, ainda assim, o índice lá é ruim. Como é que a senhora avalia esses dois fenômenos, popularidade e o governo em si? Olha, a realidade do governo Paulo Câmara no Agreste é em todo o Agreste. Por quê? Pela ausência, pela falta, né, pela ausência do governo nessa região. Se você for levantar, me diga uma obra de grande porte no Agreste. A adutora do Agreste é de fundamental importância. A gente tem cidade, professor, abastecida com caminhão-pipa como Poção. A gente tem comunidades que é abastecida com caminhão-pipa. Por exemplo, a Vila do Espírito Santo, em São Bento, é uma vila com uma grande importância, tem cerca de 6 mil habitantes. E quem abastece hoje a Vila do Espírito Santo é a Granja Almeida. Não é a Compesa. Não é? Você chegar numa cidade e a pessoa demorar 3 meses para receber água quando recebe, 1 mês, né, já sendo mais otimista. Então, é uma situação em todo o Agreste. Então, o que é que está acontecendo com o governo Paulo Câmara? Porque tem essa rejeição? Exatamente pela ausência, durante os últimos 7 anos, de presença no Agreste, resolvendo os problemas e não empurrando com a barriga.
Né? Eu lembro que Eduardo Campos, lá atrás, Eduardo Campos dizia assim, não se deve dar intimidade a problema. Então ele pegava, botava, reunia os secretários, fazia reunião de monitoramento, vamos resolver, e resolvia. Ele disse, não sei como você vai fazer, mas vai resolver, e resolvia. E hoje o que é que acontece? Por exemplo, os prefeitos, muitos dos prefeitos, e aí eu vou dizer porque aconteceu comigo. Você chega lá no palácio e aí diz, olha, o que é que está faltando em São Bento? Eu disse, olha, está faltando em São Bento uma adutora para a Vila do Espírito Santo para levar água, está faltando uma barragem, está faltando estrada, né? Está faltando isso. Vamos resolver. Tudo vai ser resolvido. Então, muitos prefeitos, eles dizem que tem 150 prefeitos, estão em cima desses compromissos. E os prefeitos precisam também que esses compromissos sejam cumpridos. Serão? Porque não vão, né? Espero que sejam. Mas diante da minha experiência que nós tivemos, né, como aliada do governo, e as promessas que foram feitas e que não foram cumpridas, infelizmente eu acho que elas não serão cumpridas. Né? E o prefeito está indo lá e se sustenta nisso, professor, porque o senhor sabe que os municípios hoje, eles vivem do FPM. Um FPM... quando é uma cidade como Caruaru, que tem um comércio, tem uma prestação de serviço, você tem outros impostos que acrescentam na arrecadação, na receita. Uma cidade menor, basicamente, ela é FPM. E aí, para você fazer alguma coisa de investimento, você precisa que o Estado chegue junto, que um deputado chegue com emenda, para que você possa construir, fazer aquela pavimentação daquela rua, para que você possa construir uma escola, para que você possa construir um posto de saúde. Então, cada um desses prefeitos está indo lá e querendo isso, né? E eu espero que eles sejam atendidos, mas eu acho difícil, porque durante os últimos 7 anos a gente não viu as ações. E não acredito que faltando 7 meses para as eleições, elas serão concretizadas. Foi feito um plano, né, de retomada, e andando por todas as cidades. Bastava o Estado retomar as obras que estão paralisadas. Bem, gente, estamos ouvindo Débora Almeida, né, ex-prefeito de São Caetano, de São Bento do Una. Aproveitar para mandar um abraço para o vereador Olímpio, lá de São Caetano. Você falou que já pegou, né? Foi, Tem gente mandando um abraço para a senhora, que é o Glaucio de Garanhuns, dizendo, grande líder, mulher guerreira, que fez história na educação de São Bento do Una e de Pernambuco. Essa mulher é fera, acompanhou os 8 anos de mandato dela, porque ela é muito inteligente. Glaucio de Garanhuns. Muito obrigada, Glaucio, e todo mundo que está nos ouvindo também lá em Garanhuns. Nós fizemos um trabalho muito importante, professor, na educação. Né? Eu acredito, o senhor é professor, eu acredito que a transformação é por meio da educação. Né? É o sonho, é por onde o sonho se realiza e se concretiza, é por meio da educação. Gente, a gente está ouvindo Débora Almeida, a gente vai fazer o seguinte, vai para o intervalo, na volta a gente continua esse bate-papo aqui. É só 1 minuto, fica aí. Cidade Entrevista volta daqui a pouco. Apoio Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Agora também com refrigerante Santa Joana. Você sabe onde encontrar as melhores marcas em materiais elétricos na região? Isso mesmo, na Santana e Santos Eletricidade. Estamos em Caruaru e Toritama com uma equipe de vendas especializada para lhe atender. Aqui você tem qualidade e preço justo num só lugar. Não perca tempo. Santana e Santos Eletricidade, sempre perto de você. Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Então o seu lugar é na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Tem revisão de 20 mil quilômetros para Onix, Prisma, Cobalt Spin a partir de R$ 172,00, sem juros. E revisão dos 30 mil quilômetros a partir de R$ 219,00, sem juros. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Juntos salvamos vidas. Atenção, produtor rural. A Prefeitura de Caruaru realiza inseminação artificial gratuita de bovinos. Uma oportunidade para você aumentar seu rebanho e sua renda. A Prefeitura dando um incentivo desse, eu acho muito importante. Ajuda o pequeno criador, né? Que a gente não tem condições, né? O gado, o bezerro que vai nascer, vai ser de qualidade. Inseminação leva mais desenvolvimento para a zona rural. Prefeitura de Caruaru, presente na vida da gente.
Falou em viajar? Pensou na Coletivo Turismo. E aí, já escolheu seu próximo destino? A Coletivo Turismo te ajuda. Temos uma frota moderna de ônibus, micro-ônibus e van à sua disposição, com muito conforto, agilidade e segurança, além de profissionais qualificados para tornar a sua viagem ainda mais inesquecível e prazerosa. Organize roteiros e planeje já suas viagens com a Coletivo Turismo. Fale com a gente no 81-3721-0505 ou pelo nosso e-mail turismo@coletivos.com.br. Se deixe levar com a Coletivo Turismo. Cidade, 11 horas 47 minutos. Estamos de volta com Cidade Entrevista. Apoio Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Agora também com refrigerante Santa Joana. Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa de hoje, recebendo Débora Almeida, ela que é ex-prefeita de São Bento do Una. Muita gente mandando mensagem, né? E a gente agradece a audiência. A Laura de São Bento do Una diz que a educação de São Bento do Una teve avanços significativos. Né? A TV Diário do Una aqui, canal pelo YouTube aqui mandando mensagem, a gente agradece. TV Diário dizendo, estamos ligados, assistindo a entrevista da nossa futura deputada. Parabéns, Rádio Cidade, pela entrevista. A gente agradece o pessoal da TV Diário do Una. E eu tenho uma pergunta, a gente está chegando ao final, Débora, da entrevista, mas essa pergunta é crucial e não é nem só minha agora. Eu estava com essa pergunta, mas o nosso ouvinte é maravilhoso, tá? O Rodrigo Melo de São Francisco, um dos grandes ouvintes nossos, ele diz, bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia a Débora Almeida. Na sua visão, Débora, a oposição deveria vir com quantas candidaturas? E aí aqui eu pergunto, porque veja, tem Raquel, tem Miguel, tem Anderson Ferreira, e pelo menos esses três, né, que ensaiando candidaturas. A estratégia é uma candidatura só, como foi em 2014, 2018, duas candidaturas, como foi em 2006, ou inovar. Três candidaturas, como a gente nunca viu, três candidaturas, além da do governo, competitivas. O que é que a Débora pensa nesse cenário? Para uma análise assim, de forma mais detalhada, teria que ter acesso às pesquisas, né? Porque cada um desses passos que são dados, eles são conforme pesquisa, né? Cada um que está se apresentando. Mas o que é que eu vejo, professor? Eu vejo que hoje o sentimento da população de Pernambuco é de mudança. Por que foi que hoje nós temos uma oposição com três candidaturas competitivas? Porque o sentimento das pessoas, ele quer o quê? As pessoas querem que os problemas sejam resolvidos. Querem que os problemas sejam enfrentados e que exista solução. Então, a oposição hoje, né, com Raquel Lira, né, inclusive eu, estou ao lado de Raquel Lira, mas a pré-candidatura de Raquel Lira, de Miguel Coelho, de Anderson Ferreira, é exatamente isso, enfrentando os problemas de Pernambuco. Então, vai se fortalecendo, né, uma oposição para que esse problema seja debatido. O que é que eu penso sobre a eleição, principalmente aqui em Pernambuco? A gente sabe que a gente tem uma eleição também para presidente da República. Né? E muita gente diz que as pessoas irão votar conforme vai influenciar muito a eleição de presidente na eleição de governador. Eu acredito que influencia um pouco, né? Que isso aí a gente sabe, quando a gente está concorrendo a um cargo de prefeita, a gente sabe que às vezes a presença do governador, do apoio do governo do estado, não sei o quê, tem uma certa influência, mas ele tem um limite. Entendeu? Ele tem como se fosse uma sobrinha, assim, uma coisinha que você pode contar com essa influência. Mas eu não vejo essa influência ser suficiente para que a Frente Popular possa, né, vencer oposições tão estruturadas como a gente tem hoje no estado de Pernambuco. Então, na sua opinião, a vez é da oposição, a Frente Popular perde. A última pesquisa divulgada ontem, Danilo Cabral tem 4,8, Raquel tem 18, Miguel tem 10
e Anderson Ferreira, salvo engano, acho que tem 6, eu esqueci o número dele, mas de qualquer modo, Anderson está na frente também de Danilo. Danilo tem 4,8. Isso muda aqui para a eleição? A Frente Popular ainda vem forte ou é sinal de que é a vez da oposição? Eu acredito que no segundo turno nós vamos ter, né, um segundo turno com a Frente Popular, né? Eu acredito que é com Raquel, né? Porque eu estou com Raquel e eu vejo Raquel com musculatura muito importante em todas as regiões. Você vê no Sertão, ela naquela pesquisa que foi divulgada por Magno, ela tem 16. E Miguel, que é do Sertão, tem 19. Ele tem uma força maior no Sertão do São Francisco. Ela tem uma força, já uma presença já significativa na mata. E ela foi uma das que pontuou melhor na região metropolitana. Então, eu vejo uma aceitação dela também para ela entrar dentro da metropolitana maior até do que os outros candidatos de oposição. E existe um sentimento muito forte de oposição dentro de Recife. Né? Apesar da Prefeitura de Recife ser da Frente Popular, mas nós vimos na última eleição. Né? Então, eu vejo um movimento muito positivo. O que é que eu acredito que tem que acontecer e vai acontecer? Cada um já sabe quem é seu candidato a presidente. Né? Quem vota no presidente A já sabe. Quem vota no presidente B, quem vota no presidente C, eu não acredito que a gente vai ter até não acredito, não sei como é que vai ser. Mas o voto de presidente da República já está definido no seio de cada um. Todo mundo já sabe. O que é que o povo pernambucano precisa debater e é necessário se debater? Os problemas de Pernambuco e as soluções para os problemas de Pernambuco e do povo pernambucano. O que é que a Frente Popular vai querer fazer? Querer puxar apenas para, a gente viu no anúncio da candidatura de Danilo, apenas se puxando para o governo de Eduardo Campos, para Lula, porque o povo está com saudade de Lula. Sim, o povo está com saudade de Lula e vai dar o seu voto lá. Não é? O povo está com saudade de Eduardo Campos, tá, mas Eduardo não está e você não é Eduardo. Né? A estrutura que a gente viu de governo de Paulo Câmara é totalmente diferente da época de Eduardo. Então, as pessoas elas estão muito conscientes, professor. Estão muito conscientes porque os problemas estão na vida delas, dentro da família delas, dentro da mesa, em cima da mesa delas. Quando está faltando um alimento. Quando ela está vendo pessoas da família dela ser assaltadas. Quando ela está saindo de uma cidade para outra e ela cai dentro do buraco que é quase uma cratera. Então, seria a vez da oposição, e na oposição, se ela vê a estrutura de chegada melhor a de Raquel, Miguel anunciou mais prefeito do que Raquel até aqui. Ainda assim, Raquel chega na frente dele? Eu acredito sim. Raquel tem um trabalho muito importante aqui em Caruaru. Né? Em todas as cidades, em São Bento, minha mãe veio aqui para Caruaru, ela disse, diga a Raquel que eu adorei Caruaru, que ela transformou Caruaru. Então, todo mundo conhece Caruaru. Caruaru é uma vitrine, realmente, de um trabalho. E que a gente sabe que Raquel fez com muito esforço, com muita dedicação, com competência. Né? É muito importante esse trabalho. E as pessoas, o que Raquel fez por Caruaru, com esse trabalho, com essa dedicação, com essa transformação que ela fez, todo mundo quer para Pernambuco. E Raquel é muito leve, é muito tranquila, né? Ela vem de uma família de Dr. Fernando Lira, Dr. João Lira, a família Lira. Você vê nada que manche a honra ou a imagem dessa família. É uma família de pessoas que estão na política realmente por missão, por dedicação. Então, e eu vejo, naquela própria pesquisa que Magno Martins publicou, eu vejo que ela tem uma entrada já em vários lugares, apesar dela não ter a liderança política do prefeito. Então você vê que é um chamado do povo. E você sabe que quando o povo quer... Perfeitamente. A gente está chegando ao final. Uma última pergunta no finalzinho do tempo é o seguinte, tem uma questão importante, e deixa eu pegar aqui, um ouvinte perguntou, o João Almeida, ele diz, Débora, o projeto da barragem em São Bento do Una vai ser um projeto seu, vai encampar esse projeto como deputada? É uma preocupação do povo. Olha, como cidadã de São Bento do Una, né, com o amor que eu tenho a São Bento do Una, é um sonho da população, é um sonho meu, é um sonho de cada um dos são-bentenses. E se eu tiver a oportunidade de estar lá, cada uma das oportunidades que eu tenho, eu luto por ela. Quando a gente tem um sonho, a gente tem que lutar por ele, né, a cada dia. E eu vou lutar sim,
né? Vou lutar sim. E agora, né, como se Deus quiser, como deputado estadual, eu não vou lutar só pelo sonho de São Bento do Una. É pelo sonho, né, de várias cidades do Agreste. Falar nisso, terminando aqui, a senhora está recebendo a presença de 2 vereadores daqui de Caruaru, né? Pelo que eu estou achando, que em político o gesto é tão importante quanto a fala. Só em eles estarem aqui, não apareceram na frente das câmeras, no microfone, mas a senhora já os citou. Eles estão fechados com a senhora, é isso? Temos 2 aqui. Eu admiro muito, né, o trabalho de cada um que está aqui, né, de Carlinhos, de Maurício. Mandar um grande abraço também para Val, professor Jorge. A gente teve uma grande conversa sobre a educação, né, doutor Anderson também, o trabalho na causa animal. Então, a gente para mim, seria uma alegria muito grande, né? Caruaru é de uma grande importância para o Agreste, né, uma grande importância para São Bento do Una e para cada uma das cidades que estão aqui no entorno de Caruaru. E a gente poder trabalhar também, né, ser a voz desse povo daqui, de poder estar junto do trabalho que cada um faz, né, que Maurício faz, que Carlinhos faz, que Val faz, inclusive na zona rural. É um trabalho que a gente já fez, né, lá em São Bento do Una, que eu acredito que a gente pode sim, né, tá fazendo aqui em Caruaru, ajudando, estando junto, representando também lá na Assembleia. Então, eu acredito que a gente vai estar, se Deus quiser, né, representando também uma parcela, uma parte aqui da população de Caruaru, que eu admiro demais. É um povo trabalhador, um povo simples, um povo honesto, assim, que você vê que o seu tempo é de trabalho, né? É de se doar e geração de renda. Então, estamos construindo, né, essa parceria e eu estou muito confiante, sim. Perfeitamente. A gente vai chegando ao final, né, agradecendo muito a presença da Débora Almeida aqui, né? Você pode assistir essa entrevista no canal do YouTube, vai estar lá, na entrevista, Cidade Entrevista com Débora Almeida, tá? O Gildo José da Nova Caruaru disse: a mãe da Vossa Excelência esteve na periferia aqui em Caruaru. É o Gildo José da Nova Caruaru. Ele manda bom dia. A senhora falou muito obrigada. Falou da sua mãe, né? Ele disse: ela veio por aqui. Tá vendo como é rádio? A pessoa fala, o povo tá na escuta, tá aqui acompanhando. Ex-prefeita Débora Almeida, muito obrigado pela sua presença, agradeço imensamente. E digo o seguinte, temos que marcar mais conversas, que a gente sempre está aqui na Rádio Cidade abrindo espaço para as várias vertentes políticas, para a gente entender, né, o que vocês, políticos, pensam para o destino da nossa região. Mas muito obrigado pela presença e a gente espera contar com sua presença outras vezes. Ô, professor, agradeço muito. O senhor tem alguns alunos, né, que passaram né, na sua sala de aula, então mandaram inclusive um grande abraço, é um prazer muito grande poder conversar, né? Queria mandar um grande abraço também para José Mário, né, que está nos ouvindo, a todo mundo que está nos ouvindo em várias cidades. Muito obrigada aos vereadores que estão aqui também conosco, Carlinhos, Maurício, né? Muito obrigado, assessor também de Maurício aqui, muito obrigado a vocês aqui da Rádio Cidade, foi um prazer grande, viu? E eu sempre assisto, viu, o programa de vocês. Quando eu estou passando por aqui, ligada, e parabéns pelo trabalho, né, de informar, de comunicar. A rádio tem uma grande importância, principalmente no momento que a gente vive de tanta fake news. Então, eu escutei na rádio. Então, eu escutar na rádio, ele tem uma maior credibilidade do que o que eu vi na internet. Né? Então, a rádio, ela sempre vai estar presente na vida das pessoas. Perfeitamente. A gente agradece, né? Agradece também a audiência, muita gente mandou mensagem, a gente não pôde ler todas, mas a gente está sempre aqui, né? E dizendo o seguinte a vocês: o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do Juninho Santana e do Jefferson Carvalho, e a Rádio Cidade é emissora do Grupo AJS Comunicação. A direção de produção e programação é de Mário Flávio, a direção de jornalismo é de Renata Torres, a direção administrativa é de Rodolfo Silva e a direção geral é de Adolfo José. Voltamos amanhã, 11 da manhã, se Deus quiser.